O sono pode não ter sido dos melhores, mas aquelas poucas horas de descanso foram o combustível necessário para o que estava por vir. Varsóvia, primeiro dia. Agora oficialmente em solo polonês, finalmente ativamos nosso chip de dados. Pode parecer um detalhe bobo, mas dizer adeus ao perrengue dos mapas offline faz toda a diferença. Sejam muito bem-vindos ao canal Brasil e Além, Histórias e Guerras. Desembarcamos na estação Weixas 9, conforme o cronograma. Outra coisa que estava prevista era que aqui seria mais frio do que Berlim, mas a teoria foi muito mais branda do que a prática. Sei que nossa amiga Helena da cidade de Samara, acostumada com o inverno russo, vai dizer que é frescura, mas para quem veio de um país de 40 graus, o frio europeu foi brutal. Nossa primeira missão, providenciar um guarda-roupa que nos mantivesse vivos. Após um café preto horrível de amargo, despertamos os sentidos. Seguimos para a estação ferroviária. A boa notícia para quem visita a capital polonesa é a eficiência do transporte público. Aqui quero deixar nossa gratidão ao povo polonês, que muitas vezes, sem compreender o inglês, parava o que estavam fazendo para nos ajudar. Almoçamos e começamos a peregrinação pelas roupas de inverno, em 3 shoppings, com uma prioridade dupla, proteção térmica e energia. Nossos celulares já estavam nas últimas, operando em modo de economia crítico. No último vídeo dessa série, daremos nossas impressões gerais, onde falaremos sobre preços, dificuldade e interação com o povo local. Com essa parte da missão cumprida, chegamos ao hotel já sem a luz do dia. A expectativa de um banho quente e principalmente poder dormir na horizontal era quase um luxo. Cada metro quadrado parecia um verdadeiro abraço na alma. Sem muita disposição para desbravar restaurantes, apostamos no prático. No caminho do hotel, passamos pelo supermercado local. Escolhemos 2 pratos prontos, daqueles que basta esquentar. A falta de micro-ondas foi suprida pela água quente da pia. Surpreendentemente funcionou e foi maravilhoso. Comendo e observando pela janela a camada de neve ganhar corpo lá fora. Decidimos que a rua podia esperar até o amanhecer. A jornada pelos pontos históricos de Varsóvia começa amanhã. Varsóvia foi o epicentro da resistência polonesa e o símbolo máximo da brutalidade da ocupação nazista. A história da capital, entre 1939 e 1945, é uma das mais trágicas e heróicas de todo o conflito, com a maior população judaica da Europa. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia pelo oeste e no dia 17 do mesmo mês, a União Soviética invade pelo leste. Isso acontece por causa do Pacto Molotov-Ribbentrop, um acordo secreto entre Hitler e Stalin para dividir o país. Varsóvia foi o alvo da Blitzkrieg alemã desde o primeiro dia. A cidade sofreu bombardeios aéreos massivos que destruíram infraestruturas civis e monumentos históricos. Após uma resistência, a cidade caiu em 28 de setembro de 1939. A Polônia foi dividida e Varsóvia tornou-se parte de um governo geral, um território administrado pelos nazistas como uma colônia de exploração e extermínio. O resultado dessa ocupação: execução de professores, padres e intelectuais, prisões em massa, proibição da cultura e da língua polonesa e os trabalhos forçados. Os nazistas estabeleceram em Varsóvia o maior gueto da Europa ocupada, confinando mais de 400 mil judeus em uma área minúscula. A partir de 1942, a maioria dos resistentes foi enviada para o campo de extermínio de Treblinka, o qual falaremos no próximo vídeo. Sabendo que a morte era inevitável, os jovens combatentes judeus iniciaram uma revolta armada em 1943, que ficou conhecida como o Levante do Gueto. Foi o primeiro grande levante urbano contra a ocupação alemã. Embora esmagado, tornou-se o símbolo eterno da dignidade e resistência. O Levante de Varsóvia, um ano depois, em 1944, este sim é o evento mais crucial para a identidade da cidade. Em 1º de agosto de 1944,
o Exército Territorial iniciou uma insurreição para libertar a cidade antes da chegada do Exército Vermelho soviético. Por 63 dias, os poloneses lutaram quase sem ajuda externa contra tanques e artilharia pesada alemã. As tropas soviéticas pararam na margem leste do rio Vístula, pois Stalin havia determinado que esperassem os nazistas aniquilar a resistência polonesa, para que, ao entrar na cidade, não houvesse um governo local forte o suficiente para se opor ao domínio comunista. Após a derrota do Levante, Hitler ordenou que Varsóvia fosse varrida do mapa. Unidades especiais de demolição alemãs queimaram e explodiram quarteirão por quarteirão, e estima-se que cerca de 85% a 90% da cidade foi destruída. Início do segundo dia. Nosso segundo dia em Varsóvia começa com a visita ao monumento em homenagem aos heróis do gueto de Varsóvia. Aqui ao lado está o Museu dos Heróis. Agora eu preciso fazer uma pausa para esperar a minha dama, que parou para fotografar os corvos. Algumas inscrições em hebraico e flores recentes. Não sei se é a administração do próprio museu que faz a substituição, mas é isso. A comunidade judaica polonesa sofreu muito com toda essa loucura que foi o Terceiro Reich. Praticamente dizimada, exato. E estamos aqui. E aqui somos nós. O casal Brasil e Além, Histórias e Guerras. No frio. Jan Karski, que foi um oficial polonês e mensageiro da resistência polonesa, cuja missão era quase impossível. Ele se infiltrou no gueto de Varsóvia e em um campo de trânsito nazista para ver com os próprios olhos o Holocausto. Em 1943, ele viajou para os Estados Unidos e se encontrou com o presidente Franklin Delano Roosevelt para relatar o extermínio dos judeus e pedir uma intervenção. Infelizmente, seus relatos foram recebidos com certa descrença ou passividade pelas potências aliadas na época. Karski carregava o peso de não ter sido ouvido a tempo de salvar milhões. Hoje ele é lembrado como o homem que tentou parar o Holocausto. A poucos metros do monumento fica o memorial, onde funcionava a antiga estação de onde saíam os vagões carregados de judeus com destino ao campo de Treblinka. Apesar da precária documentação acerca das pessoas que passaram por aqui, o monumento elenca os nomes de uma pequena fração das vítimas deste passado sombrio. Nosso próximo destino é o Museu do Exército Polonês. No caminho encontramos um monumento que faz homenagem aos caídos e assassinados no leste. Homenageiam os milhares de poloneses deportados para os campos de trabalhos forçados da União Soviética, os gulags. Chegamos a um imenso complexo de museus, cuja entrada é gratuita, sendo cobrado apenas ingressos para os museus específicos. O complexo está construído em uma antiga fortaleza russa do século XIX. A entrada principal ainda lembra uma base militar. Caminhando pelos bosques, não há como não lembrar da infinidade de filmes de guerra que vem à memória.
Meus irmãos também são entusiastas da história militar e capturar essas imagens de alguma forma me conforta a ausência deles aqui. O Museu do Exército Polonês remonta não só à história da Segunda Guerra, mas também às batalhas desde as eras medievais. O Museu de Katyn é um dos memoriais mais solenes e importantes de Varsóvia. Ele é dedicado à memória dos cerca de 22 mil cidadãos poloneses, dentre eles oficiais, militares, policiais, intelectuais, que foram executados sumariamente pela NKVD soviética na primavera de 1940. Stalin ordenou assassinar os poloneses mantidos em campos de prisioneiros. Essas vítimas eram a elite da Polônia, oficiais da reserva e civis, médicos, advogados, professores e engenheiros. Por décadas, a União Soviética culpou a Alemanha nazista pelo massacre, mas a verdade veio à tona oficialmente, admitida por Mikhail Gorbachev em 1990. Terminamos nossa visita ao complexo de museus e partimos em direção à casa de Marie Curie. Exatamente nesta casa nasceu Marie Curie, uma brilhante cientista, única mulher a ganhar o Prêmio Nobel 2 vezes em áreas distintas, na química e na física. Marie faleceu devido ao excesso de exposição a material radioativo, mas seu trabalho revolucionou a medicina radiológica. Nós visitamos a casa, que hoje funciona como museu, mas eu acho que a história dela é grandiosa demais e merece um episódio à parte. Junto ao lado externo da muralha da Cidade Velha há um monumento do pequeno insurgente, que homenageia as crianças e adolescentes que contribuíram com a resistência. O amiguinho aqui está usando o capacete alemão e uma submetralhadora P-40, também alemã. Isso representa as características de guerrilha, armas e equipamentos improvisados ou capturados do inimigo. Um pouco mais à frente, Auschwitz II, uma escultura criada em 1948. É uma mulher nua com um bebê, seu corpo em estado de decomposição. É uma alegoria do martírio nos campos de concentração de Auschwitz-Birkenau, dor, vergonha e incerteza para gerações futuras. A Cidade Velha dispensa comentários. Todos os ângulos são igualmente importantes. Triste é saber que tudo isso aqui praticamente foi varrido do mapa, tendo cerca de 90% de todas as construções destruídas durante a Segunda Guerra. O que vemos hoje é uma reconstrução meticulosa, realizada entre 1945 e 1963. O esforço foi tão impressionante que a Cidade Velha foi inscrita na lista de Patrimônio Mundial da Unesco em 1980. Para reconstruir com fidelidade, os arquitetos e historiadores usaram pinturas de Canaletto, as paisagens urbanas detalhadas do século XVIII do artista italiano foram essenciais para recuperar as fachadas. Plantas antigas, desenhos de estudantes de arquiteturas feitos antes da guerra, tijolos e elementos decorativos originais foram recuperados dos destroços e reutilizados nas novas paredes. Agora nós estamos indo para o Zoológico de Varsóvia. É logo aqui na frente. Não deu para ver minha mão. Na Cidade Alta. Estamos na Cidade Alta. Cidade Murada. Na Cidadela. Tem 2 igrejas, uma aqui e outra lá atrás. E os corvos gritando. Corvos do Ribeiro. Lá é outra igreja. E é isso. Para onde você olha tem beleza. Partimos agora em direção à Praça Canônia, uma pequena praça silenciosa, escondida atrás da imensa Catedral de São João, que abriga um objeto inusitado, um sino rachado.
Diferente da maioria dos sinos históricos, esse aqui nunca chegou a ser pendurado em uma torre de igreja. Ele foi fundido em 1646 por Daniel Thiem. Durante a fundição, o sino rachou. Surpreendentemente, por não estar em uma torre, ele sobreviveu a muitos saques e bombardeios que destruíram as igrejas de Varsóvia ao longo dos séculos. Existe uma lenda de que o sino é capaz de realizar desejos. Você deve colocar a mão no topo do sino e dar 3 voltas completas ao redor dele. Dizem que ao terminar as voltas, o seu desejo se tornará realidade. O sino ele é querido por representar a resiliência de Varsóvia. Assim como a cidade, suas cicatrizes são um convite a resistir. Apenas ao chegar no Brasil, eu notei um detalhe que me escapou no primeiro momento. A Casa Canônia, especificamente localizada na Praça Canônia, no número 2022, é uma das maiores curiosidades arquitetônicas de Varsóvia, por representar uma malandragem fiscal. No passado, o imposto sobre a propriedade em Varsóvia era calculado com base na largura da fachada voltada para a rua. Malandramente, o proprietário construiu uma fachada incrivelmente estreita, com pouco mais de 2 metros de largura. Embora pareça minúscula vista da praça, a casa tem um formato triangular, como que uma fatia de pizza. Então, se você contornar o quarteirão e olhar pelo lado do rio Vístula, você verá que a casa é, na verdade, bastante espaçosa e tem várias janelas. Deste modo, o proprietário conseguiu burlar o fisco, conseguindo o IPTU mais barato de Varsóvia. Na Cidade Alta, aqui na frente é o rio Vístula, do outro lado do trânsito aqui, e aquela parte de neve lá na frente é o zoológico de Varsóvia. O pessoal tem uma tradição de colocar cadeados para simbolizar o relacionamento, né? Amor eterno. Então toda a grade até lá embaixo. E tem cadeado dentro cheio. do cadeado. Tem cadeado dentro do outro. Isso aqui eu acho que é uma família. É. Uma família colocou para se unir com o resto da vida. Aqui. Nossa, esses aqui gostam. Isso aqui é amor. Isso é muito amor, isso. Amor de gordo. Amor. Com muita comida. Só cadeadão. Só cadeadão. É isso. Rio Vístula, após o trânsito. E do outro lado, o zoológico de Varsóvia. E esse aqui é um fragmento do muro do gueto de Varsóvia. Então aqui por trás desse muro, todo o bairro era limitado, conforme está aqui a plaquinha. Todos os judeus eles eram obrigados a viver confinados nesse bairro. Para o dia de amanhã, logo cedo, vamos pegar o nosso carro no aeroporto, de onde partiremos com destino ao campo de Treblinka, seguido da Toca do Lobo, local do atentado da Operação Valkyria. Esse episódio termina aqui. Agradeço por sua presença e paciência de chegar até aqui. E se você gosta do nosso projeto, compartilhe com seus amigos e familiares. E nos vemos na parte 3 dessa série.